Diz assim o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 até o versículo 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Vamos falar nesta noite, irmãos, sobre a humildade. E esse tema, para começar, temos que pensar na definição da palavra, né? Que é humildade. E eu fui dar uma observadinha nos dicionários, principalmente começando pelo Ruas. Nos apresenta como qualidade daquele que reconhece suas próprias limitações. E já o Orlando Boyer, ele foi autor da pequena, foi não, né? É porque ele já não está mais vivo. Então, foi ele quem escreveu a pequena enciclopédia bíblica. Define como uma virtude com que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza ou de nosso pouco ou nenhum mérito. Então, quando a gente pensa em humildade, para começar, nós temos que entender que é uma qualidade, né, do ser humano, uma virtude do ser humano de reconhecer as suas fraquezas, a sua limitação diante de Deus, também diante do próximo, né? E além de tudo, esperar em Deus a honra. O texto de Tiago nos dá, o texto de Pedro nos dá um pouco essa sensação, porque essa percepção, porque ele vem falando sobre governos, aqueles que governam, aquelas pessoas que têm um pouco mais tem poder, né? Pelo menos está num posto superior. Então ele vai, olha, quem presida com humildade, não como quem domina, como quem comanda. Então, a sensação que a gente tem, ou a percepção, melhor dizendo, que a gente tem, é exatamente essa, de dar ao próximo, por exemplo, a relevância também, e não querer se sobressair sobre a pessoa com quem a gente convive. Então, nós, no ambiente da igreja, convivemos com pessoas de diferentes níveis sociais, e mesmo lá fora, não é? Então, o texto nos ensina que devemos olhar para os irmãos, é claro, e manter-nos humildes, não querer se sobrepor a eles, não é? Mas, então, como vamos falar de humildade, irmãos? Como vamos falar de humildade? Vamos tratar desse tema um pouco. A primeira coisa que quero fazer, então, o primeiro ponto que quero abordar, melhor dizendo, com os irmãos, é o oposto, né? Vamos falar então da soberba, da arrogância, né? Do sujeito que se impõe, né? Que se empina. Voltando então ao pastor Orlando Boyer, ou a enciclopédia de Orlando Boyer, que eu recomendo que vocês tenham, viu? É bom vocês terem. Principalmente nós, obreiros, precisamos ter. A pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer é um livrinho pequenininho que tem tem várias, por exemplo, você pega uma palavra, humildade, então ele tem vários versículos sobre isso, glória a Deus, tem vários, amor, tem vários versículos, então está bem, ele está organizado desta forma. E aí, a arrogância, no campo da relação entre Deus e homem, a arrogância faz com que os homens não reconheçam suas limitações perante Deus e nem suas fraquezas. Em outras palavras, ele quer basicamente se colocar na mesma posição de Deus. E até o ponto de
se igualar a Deus. Sempre houve, na história da humanidade, homens, pessoas que quiseram fazer assim. Eu lancei uma pergunta aqui há poucos dias sobre Caim e perguntei para onde Caim foi, que a Bíblia diz que ele se apartou da presença de Deus, para onde ele foi que Deus não estava, que Deus não estaria, para onde ele poderia ter ido, em que lugar ele foi. E é claro que Caim se desligou de Deus, se distanciou da presença de Deus, ele não quis saber de Deus, rompeu com Deus, a ponto de toda aquela geração, só a partir de Enos que Deus volta a ser invocado novamente. Então, uma geração inteira, aliás, gerações inteiras, não quiseram mais saber de Deus. E esse povo, se não existe Deus, irmão, existindo Deus para Israel, o povo já quis fazer um Deus, imagine não existindo Deus, o que eles se sentiam. Como eles se sentiram, não é? Bom, a extravagância nesse sentido, não é? A arrogância do homem chegou a tanto em relação a Deus, né? Que quando em Lameque é um dos descendentes de Caim, Lameque sequer entendia, por exemplo, vou trocar em miúdos, ele tirava sarro, vamos falar assim, da possível disciplina que Deus havia dado. Porque Lameque escreve exatamente assim, a partir do capítulo 4, versículo 19 ao 24. Lameque fala assim: ouça, mulheres de Lameque, eu matei um jovem por me ferir e outro por me pisar. E ele diz mais ainda, no verso 20, né? E tomou Lameque para si, 19, duas mulheres, o nome de uma era Ada, o nome de outra era Zila. E Ada teve a Jubal, este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado, e o nome de seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zila também teve a Tubal Caim, mestre de todas as obras de cobre e de ferro. Então, aí o verso 23, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Então, assassinato para ele estava tudo de boa. Ele não se preocupou mais com nada. Então, alguém deve ter perguntado para ele, mas, viu, você não tem medo da punição de Deus, né? Deus não disse que vai punir Caim? É mais ou menos essa a ideia da conversa. Então, Lameque diz o seguinte, Caim se for, olha, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Em outras palavras, eu não tenho medo nem de Caim, quanto mais eu. Então que Deus que me puna 70 vezes. Então veja como ele zomba de Deus. Eu não estou nem aí com a punição de Deus. Por mim pode se me punir 70 vezes. Então veja como o homem vai, como o homem vai se exaltando, ensoberbecendo, né? E tomando uma posição perigosa perante Deus. Eu falei de Lameque, mas poderíamos falar também dos reis, dos imperadores. Veja, irmãos, os imperadores sempre quiseram ser Deus, uma divindade. Eles tinham essa ideia de divindade, né? Quando você vê a história, o próprio texto também nos fala disso. Poderíamos citar aqui os faraós do Egito, eles tinham ideia de Deus, era uma divindade, mas vamos citar o grande, vamos dizer assim, Nabucodonosor, que propriamente fez uma estátua, e a essa estátua todas as pessoas do reino tinham que se prostrar e adorar, e aí aqueles jovens de Judá que tinham sido levados cativos para aquela região, não se prostraram, como revela lá o capítulo 3 ao 6 de Daniel. Então, ali naquele confronto de adoração, de decretos que eram para adorar apenas ao Deus, entre aspas, né, Nabucodonosor, os jovens não adoraram.
e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Daniel depois foi parar na cova dos leões e assim por diante. Porque os reis tinham essa ideia de que eles eram Deus, se exaltaram nesse ponto, a ponto de... Isso não aconteceu só com Nabucodonosor. Os reis que vieram depois, os imperadores, também tinham essa percepção de si mesmo. Como eu falei hoje de manhã, no programa que nós temos realizado, Nero, por exemplo, tinha essa ideia, e outros imperadores também. Eu estou assistindo um documentário disponibilizado pela Brasil Paralelo, chama-se Comunismo. É um documentário de alguns episódios, vale muito a pena vocês verem isso. Mas também tem no YouTube, para vocês terem ideia, um jornalista que eu esqueci o nome dele, ele é correspondente da Jovem Pan na Europa, depois eu vou me lembrar o nome dele. Ele tem feito muitas viagens a esses países, principalmente das civilizações antigas, e mostrado, por exemplo, esses pontos históricos, né, e arqueológicos, esses sítios arqueológicos, onde a gente consegue ter uma visibilidade, ter uma ideia do que era os impérios. Há poucos dias assisti, por exemplo, dele propriamente do Iraque. E lá, né, ele conta, por exemplo, como que Saddam Hussein construiu, né, a sua ideia de Nabucodonosor. Os irmãos sabem que Babilônia ou foi onde hoje é o Iraque. E aquela cidade de Babilônia foi até uma parte dela reconstruída por Saddam Hussein. Então esse jornalista foi até lá, visitou, não é? Visitou esta região, fez imagens, não é? E foi narrando isso. E aí você consegue perceber essa sensação que esses imperadores tinham de si mesmo, não é? E nós estamos falando, Saddam Hussein é da nossa era, né? Do nosso tempo. Assistimos aí o enforcamento dele há alguns anos, né? Há alguns anos. Então, como que eles pensavam ser Deus, né? Como que eles se vendiam como Deus? Eram arrogantes, né? Homens que não se humilhavam de jeito nenhum. Bom, então eu falei hoje também sobre Nero, né? E agora trouxe para vocês essa informação. Bom, mas o que a Bíblia fala sobre arrogância? Em primeiro lugar, eu quero citar alguns textos da Bíblia para que a gente possa perceber como que Deus enxerga o sujeito arrogante e qual é a reação de Deus diante do sujeito que é soberbo. Diz a Bíblia assim que Deus se esconde dele no Salmo 19, verso 13. Deus esconde o rosto do soberbo. Provérbios 8, também no verso 13, diz que Deus se aborrece com a arrogância. Também Provérbios 11, verso 8, diz que Deus declara que a soberba traz a afronta e a desonra. Não é? Provérbios 13, verso 10, da soberba provém a contenda. E o 16, 18, diz que a soberba precede a ruína. Então, um indivíduo soberbo vai cair. E se você estiver andando junto com ele, você cai também. Não é? Porque ele vai para um buraco. Então, a primeira coisa a fazer, se você já reconhece um soberbo, se afasta do sujeito. Porque ele vai cair e vai derrubar você também. Marcos 7, 21 e 22 afirma que a soberba vem do interior, ela procede do interior do homem. Então, de onde vem a soberba? Vem do interior do indivíduo. Daqui de dentro. O sujeito olha para o irmão, olha para a irmã, olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro, e aí ele se exalta. Lá no início da pregação, eu já disse, e retomo o que disse, que a humildade é reconhecer as suas limitações diante de Deus e diante do próximo.
Pedro diz, não se sobrepõe a ninguém. Não é para você se sobrepor a ninguém. Você pode ter até conhecimento a mais do que ele, você pode ter melhores condições financeiras, tudo isso é possível, mas isso não nos dá o direito de nos sobrepor a outras pessoas. E mesmo quem está na posição de governo, não é? Como é o caso que Pedro fala aos presbíteros, ele está falando dos presbíteros. Então, você que lidera, não lidere como quem está, como quem está governando, como uma autoridade, um soberano, porque não é esse o plano de Deus. E aí a gente vai avançar. Então, devemos levar em conta o que acontece, né? Ou o que aconteceu com aqueles que se deixaram levar. E o que acontece com os que se deixam levar pela soberba? Nós já vimos aqui que esse indivíduo tem um problema com Deus. Não é? Esse sujeito soberbo, arrogante, tem um problema com Deus. Então, atenção. Quando você identifica uma pessoa soberba, com atitude soberba, atento, porque ela vai cair. E se ela cair, e você está junto, você cai também, não é? E, irmão, já ouvi alguém dizer que a soberba é igual sarna. Você está junto com alguém, você pega. Não é? Pega também. Então, ela se opõe à humildade e por meio da exposição das virtudes, independências, né, independência de Deus e dos demais homens, a soberba conduz a vida do sujeito que se afasta de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de você, eu não preciso do irmão, eu não preciso da igreja, eu não preciso do A, não preciso do B, eu não preciso do C, não preciso de D, não preciso de ninguém. A soberba coloca o sujeito numa condição de viver só, isolado do mundo, não preciso de mais ninguém. Essa é a ideia do soberbo. Preciso de mim, apenas de mim e acabou. Só de mim. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Por quê? O sujeito faz isso, ele toma essa atitude, ele se afasta de Deus, né? E aí, obviamente, que Deus, aborrecido com isso, né, esconde o rosto, como já vimos aqui. Ela também afronta o próximo e traz desonra a ele, traz contenda, traz ruínas, mas todo esse sentimento mau e perverso, não é, irmão, vem de encontro à humildade, não é? Não é ao encontro, vem de encontro à humildade, ou seja, confronta com a humildade. Humildade e soberba não andam junto, não andam juntas, entende? São diferentes uma da outra. E esse é um mal que leva o homem à distância de Deus, né? Então vamos compartilhar um pouco mais. A Bíblia nos mostra de alguns homens, como eu já falei, que se colocaram nessa esteira. Partir de Caim, passei por Lameque, falei de Nabucodonosor, falei de Nero, falei do nosso tempo, falei de Saddam Hussein, poderíamos falar de outros, né? Se formos falar no campo da igreja, me lembrei de um cantor, uma certa vez, que eu estava num evento da igreja, lá no Recanto Evangélico Manaim. Faz muito tempo isso. Na época da fita cassete, do playback de fita. Né? Então a pessoa vinha cantar na igreja, vinha com playback. Ou a fitazinha cassete. Não tinha CD, DVD, essas coisas, não tinha nada. Era fita cassete. E aí sempre dava problemas isso aí. E o que aconteceu foi que numa dessas em que estava um determinado cantor e o playback dele falhou, não é? O playback dele falhou, acho que o som falhou, não sei o que aconteceu. Eu estava por ali junto com os irmãos, não é? Porque era uma vigília. O indivíduo, sem saber de onde eu era, sem pedir por favor, sem nada, olhou para mim assim, pega um aparelho para mim. Pega um aparelho para mim. Eu tô 500, sei lá, de Cocaia até aqui, quantos quilômetros são? Talvez uns 10, talvez a distância quase um pouco menos, né? Bem menos, é claro, mas eu estou fora da minha região. Além de eu estar fora da minha região, eu não tinha na minha casa, né? Eu não tinha um tape deck, que naquela época era um tape deck. Não sei quem aí não conhece um tape deck.
é coisa um pouquinho mais antiga, mas eu tenho muitas fitas cassetes lá, irmãos. Tape deck era um aparelho que tocava fita cassete, né? Eu tenho muitas fitas cassetes na minha casa. Então, eu não tinha um tape deck, então tinha um aparelho só para isso, para fazer esse fim, né? Esse objetivo aí, para tocar essas fitas. Eu não tinha. Depois estava longe da minha casa. Por último, fiquei aborrecido do jeito que ele falou comigo. Não é? Aqui o texto não diz que provoca a ira. O camarada não me deu boa tarde, não me deu boa noite, não cumprimentou com a paz do Senhor, não sabe quem eu sou. Vai pegar um aparelho para mim? Ah, para, canta na garganta. Né? Fui, mas demora, que nem diz o outro, né? Fui, mas demorou que eu fui. Ah, tá bom que fui. Se o pastor tivesse pedido para eu ir, Marcos, dá um jeito aqui para mim e tal. O irmão que estava dirigindo a vigília, que era meu amigo, ok, a gente ia tentar resolver, mas aquela hora, madrugada, vou arrumar um equipamento aonde? Não é? Não tem como. Bom, mas a arrogância faz isso. Aí agora, e a humildade? Na contramão vai a humildade. É uma virtude que todo crente deve ter. Humildade todo crente deve ter. Sem humildade, irmão, nós já vimos aqui que a arrogância já coloca o rosto de Deus, esconde o rosto de Deus de nós, não é? Mas a humildade, ao contrário, não é? Nos aproxima de Deus. Lá na página de número 316 da Pequena Enciclopédia, Orlando Boyer diz o seguinte, né? É uma virtude manifestar o sentimento de que não temos quase nenhum mérito sobre nada e sobre absolutamente nada. Então é a capacidade de reconhecer as fraquezas e limitações diante de Deus e dos homens. É a virtude de manifestar o sentimento de que não temos quase nenhum mérito sobre nada. Não estamos aqui porque queremos. Estamos aqui porque Deus nos ajudou e nos trouxe aqui. Não sou salvo porque quero. O que eu posso fazer para alcançar a minha salvação, irmão? O que eu posso fazer para alcançar a minha salvação? Eu faço sempre essa pergunta. Eu prefiro viver por gratidão a Deus, porque nada que eu fizer vai convencer Deus de que eu estou fazendo é bom. Veja bem, irmão, no meu pensamento, nada do que eu fizer convencerá Deus. Se eu me santificar, será que a minha santificação de mim mesmo, vai resolver alguma coisa diante de Deus? Não, Deus é santo. Tem coisa em mim que eu nem sei que é pecado e tá, eu não sei. A Bíblia nos ensina isso. O salmista diz assim: perdoa-me, Senhor, dos pecados que eu cometi, que eu nem sei que é pecado, nem sei o que fiz. Então, quem é capaz de dizer a si mesmo, por exemplo, de fazer um autoexame? Por isso eu tenho um problema com aquela música, e volto a citar, que a gente precisa pensar, né? Acho bonita cantar e tudo mais, mas a gente tem que ter atenção com as músicas que a gente canta, né? Com todas elas. Essa música coloca o homem numa condição que tem a capacidade de examinar o que é bom, porque ela diz o seguinte, né? Ela diz assim: me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, sou humano e só sei errar, me ajude a melhorar. E um ponto da música, né? Eu até vou pegar aqui para vocês ouvirem, né? Como é que é o nome da música? Me ajude a melhorar. Pega aí, por gentileza, irmão, só para você ver a letra. Tá aqui, eu já peguei, você pode acompanhar comigo, ó. É isso mesmo? Sou humano e só sei errar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, quero agora a glória de Deus. Eu sei, eu cansei, já não quero mais viver assim, de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, só pensei em mim, me ajude a melhorar, né? Então ele diz assim, ó: vou mandar embora o que não é seu. Espera aí. Vou mandar embora. E por acaso eu tenho a capacidade de me autoexaminar assim a ponto de saber que tudo que está em mim, ou achar em mim alguma coisa que não é de Deus, e vou dizer assim com um passe de mágica, vai embora, com uma facilidade tão grande assim, sai, vai embora. Por exemplo, essa facilidade eu não tenho. Tem coisas que eu consigo. Tem coisa que eu deixo, é opção, eu escolho, mas tem coisa que eu nem sei, não conheço.
É só Deus que é capaz. A Bíblia diz que a palavra penetra até o ponto de dividir a alma e do espírito juntas e medulas. Eu não tenho essa capacidade de fazer um autoexame sobre mim aprofundo a ponto de não permitir que haja em mim mais nada, nada, absolutamente nada, que não seja de Deus. Eu preciso de Deus. É Deus quem me revela pela palavra. A Bíblia diz que quem nos limpa é a palavra. Eu não tenho essa capacidade só. Agora a palavra sim, ela vai entrando em mim, ela vai mexendo comigo, ela vai revelando o meu pecado, ela vai cavucando lá no meu pecado e colocando para fora. Então a palavra sim, glória a Deus. Eu não. A humildade, irmão, nos coloca nessa condição. Então nas Escrituras, como a Bíblia nos fala, né, da humildade. Então, as Escrituras, ou nelas, melhor dizendo, encontramos que a humildade consta entre as virtudes requeridas, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3 de Romanos. Vamos lá? Vamos olhar alguns versículos da Bíblia aí. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Diz exatamente assim. Hoje o culto aqui está uma parte do culto está meio que culto dos que têm dores de cabeça, né? Porque tem um bocado com dor de cabeça, inclusive eu. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da vossa fé. Peraí. Ele não está dizendo que eu não devo ter conhecimento. Mas ele está dizendo que eu preciso me posicionar perante o meu irmão. Olha lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Isso é uma determinação. O Senhor sabe tudo. Você já percebeu que você vai conversar com alguma pessoa, tudo ele sabe? Hã? Fulano, eu sei. Ciclano, sem perseguir a uma certa faixa etária, não é? Sem perseguir a uma certa faixa etária, mas os adolescentes têm essa fase do eu sei, né? Eles têm doutorado em tudo, não é? Na fase da adolescência. Isso eu sei. Eu sei. Aquilo ali eu sei. Aquilo eu sei. Isso aqui eu sei. Aí você vai falar de novo, eu sei, não precisa nem falar, eu já sei o que você vai dizer. Não é assim mesmo? Mas tem adulto assim também. Eu sei. Irmão, Deus é maravilhoso. Não é? Por isso que Paulo está dizendo, olha, não saiba mais do que convém. Aí, segundo o pensamento, deve ser maior, não pode ser maior. O pensamento de ser maior do que os demais foi amplamente combatido por Cristo. Não pense que você é mais do que ninguém. Nos sermões, veja lá Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Vamos abrir. Mateus 20, do 25 ao 28. Olha o que diz. Mateus 20, do 25 ao 28. Semana que vem eu vou fazer aqui vou fazer igual o pastor Evandro fazia comigo, hein? Vou trazer aqui um brinde e aquele que abrir a Bíblia mais rápido durante a pregação vai ganhar o brinde. Não vale, tem que ser a Bíblia. Não, vai ter que ser, olha lá, já apareceu, olha lá, Bíblia no celular. Não, Bíblia física, mano. Aí não dá, né? Vamos lá, do 25 ao 28 diz assim, vejam só, olha aí. Então Jesus, chamando para junto de si, disse, bem sei que pelos seus príncipes Mateus 20, isso mesmo, 25 ao 28. Diz assim, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominadores, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós,
todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Olha aí, o próprio Senhor Jesus está dizendo, olha, eu sei mais, em outras palavras, Jesus foi bem claro, eu sei mais que vocês sabem disso, né? Eu sei mais, Jesus na verdade, a fala de Jesus era bem assim, né? Eu sei mais que vocês, e sou mais que vocês, mas nem por isso, eu não vim para ser servido, eu estou servindo. Então, ele nos direciona a fazer o que ele fez, a viver como ele viveu, a considerar os nossos irmãos. Então, em Mateus, como citamos agora, o Senhor ordenou que os discípulos não fossem guiados pelos anseios da humanidade daquela época, de gente grande, de gente imponente, né, de que se achavam ser grande, queriam dominar os menores. Mas os parâmetros do cristão não podem ser os do mundo, tem que ser os de Cristo. A nossa forma de ver o mundo precisa ser a de Cristo, não pode ser a do mundo. E é nesse sentido que ele fala. Então, toda a estrutura, como ele coloca aqui, irmão, toda a estratégia de conquista do mundo não serve para a igreja, não pode servir para a igreja. O crente não pode se guiar pelos padrões daqueles que governam o mundo. São opressores, são arrogantes, soberbos, amantes de si mesmo. Vamos a outro texto, que é o de Lucas 22, do 24 ao 30. Lucas 22, do 24 ao 30. Olha só. Obviamente que você vai pensar tudo isso que estamos falando. E com Lucas 22, do 24 ao versículo 30. Lucas 22, do 24 ao 30. Então ele diz aqui, ó. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então aqui parece que nós já temos um problema mais grave. Tem aqueles que já queriam ocupar uma predominância, um espaço maior. E eles lhe disse, os reis dos gentios os dominam sobre ele, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo, eu sou como aquele que serve. Então veja como o Senhor nos ensina. É totalmente diferente o parâmetro de Deus, e ele continua, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como de meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, e no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Percebo que os versículos anteriores ele fala, olha, eu sou como aquele que serve. No versículo de número 30, ele diz, mas vocês estão sentados na minha mesa. Eu sou, ó, a mesa é minha, e eu sou como quem serve. Eu tenho a mesa, vocês são meus convidados, mas eu que sirvo vocês. Então isso é um exemplo para nós cristãos, seguidores de Jesus. Devemos aproveitar, devemos ver o modelo. Então, ao que nos parece, alguns queriam ser reis, não é? E eles já estavam disputando poderes, não é? Entre eles, propriamente dito, e tem casos aí que um deles até envolveu a mãe nessa confusão, não é? É ruim quando mãe se envolve em confusão, até é envolvida nisso, né? Porque a Bíblia diz que Jesus estava caminhando, aí vem a mãe e ô Jesus, Senhor, deixa eu ter uma conversinha contigo. Pois não, minha filha, pode falar. É que é o seguinte, meus 2 filhos são gente boa, né? São bacana, fazem um trabalho muito legal aí, estão com o senhor a todo tempo. Dá para o senhor dar um lugarzinho de destaque para eles lá no seu reino, um sentado à tua direita. Quebre o galho aí, Jesus, né? Eles são gente boa, os meninos trabalham. Se for nos dias de hoje, passa o dia na igreja. Não é? Passam o dia na igreja.
Jesus falou assim, mas não é possível, não é? Meu Deus do céu, não é possível. Então, meus irmãos, a humildade, voltando aqui ao nosso texto, a humildade deve fazer parte da vida do cristão, do ser humano, sobretudo do crente, porque ela é uma das virtudes, né, que tornará, inclusive, tornará o cristão capaz de sobreviver, de se aproximar de Deus. Vamos pensar que tudo aquilo que a arrogância faz, não é? Distancia o homem de Deus, esconde o homem de Deus, afasta ele, arruma confusão, não é? A humildade vai na contramão disso daí. A humildade vai ao contrário. Então é melhor ser humilde. É muito melhor. Então a humildade deve fazer parte da nossa vida. Devemos buscar essa virtude, lutar contra nós mesmos, lutar contra nós e confiar apenas em Deus. Você pode dizer amém? Amém. Agora, irmãos, ainda para a gente já caminhar para o término, que eu preciso ver aí qual é o horário, que eu não me lembro mais. Vitor, coloca aí para mim. Embora a gente está visualizando visualizando aqui vários versículos. Então a Bíblia nos diz que a humildade é requerida dos cristãos, né? Como eu já falei. Agora, ser humilde tem benefícios. Quais podemos falar? Vamos iniciar falando primeiro do que diz a Bíblia no verso 6 que acabamos de ler. Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça. Como Deus dá graça. Esse já é o primeiro que nós podemos pensar aqui, não é? Pedro 5,16 diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exalta. Pronto. Então, Deus dá graça e exalta. Aí pronto, já está tudo certo. Já não precisamos de mais nada. Se Deus dá graça para suportar a humilhação, ou mesmo para suportar o arrogante, né? E para suportar essa fase, precisamos também crer que Deus vai nos exaltar. Isso está dito, é a Bíblia que diz, ninguém pode mudar as Escrituras, amém, igreja? É a Bíblia, está dito, glória ao Senhor. Então, pensando nisso, irmão, mas como a gente pode pensar na graça, né? Que Deus está sempre com aqueles que são humildes, como fez com Moisés. Veja, Moisés, cheio de dificuldade, cheio de problemas, com muitas lutas, Deus o exaltou perante o faraó e perante o povo. Imagine, não só Moisés enfrentou o faraó, o exército de faraó, a revolta do faraó, a perseguição, todo o trâmite no deserto, atravessou aquele deserto com o povo, irmão, com o povo reclamando, resmungando, fazendo toda a lambança que você pode imaginar. O pastor e doutor Alderi Nelson Rocha fez um experimento. Ele fez um experimento. Ele queria saber, ele queria ter como era, queria ter a ideia da sensação de atravessar o deserto com o povo, com ovelha, gado, tudo aquilo que o povo tinha. Irmão, tudo aquilo que o povo tinha. Ele queria ter esta sensação. Então ele comprou 4 ovelhas e passou a alimentar e fez uma pesquisa de observação, né? Fez uma pesquisa de observação com 4 ovelhas. E aí ele disse que passou horas e horas, dias e dias, noites e noites de pesquisa de observação. Você vai observar o comportamento da pessoa, né? do objeto que você está pesquisando. No caso do pastor, a ovelha, porque ele queria entender melhor o êxodo. Então ele disse que levantava de madrugada, a ovelha tá. De manhã ela tá. Bé. De meio-dia, bé. E fazendo o 2. Comendo, berrando comendo, berrando e soltando. E derramando, né? Comendo, berrando e soltando. E ele passou aí anos fazendo esse experimento com as ovelhas. Aí, depois, eu não sei se coincidente, providencialmente, no dia que ele estava fazendo essa pregação, eu fui assistir. Ele fazia os cultos lá na chácara dele, 1h da manhã. E eu ia lá.
Eu fui algumas vezes. Nesse dia eu fui também. E ele estava falando sobre essa observação que fez. Então, eu vou compartilhar a observação. Imagine Moisés, irmão, tendo que andar com o povo. Tem que dar comida. Ela reclama e faz lambança. Não é? Então, essa é a vida pastoral. Ele falando assim, Moisés teve que atravessar o povo. Ó, você dá comida. Aí ele falando para pastores. Então, você como pastor, você dá comida para ele. Ela reclama da comida, ela faz lambança que você tem que limpar, mas mesmo assim você tem que atravessar do lado de lá. Aí então eu associo aquilo com graça. Imagine você fazer um trabalho com alguém que está reclamando, com alguém que só está recebendo comida, está reclamando, está fazendo, tá na linguagem comum, né? Está fazendo a sujeira o tempo todo, você vai lá, limpa, daqui a pouco ela faz de novo, tu dá comida, ela reclama, mas é assim, é graça. É Deus que dá graça, porque é pela graça. Irmão, tem irmão que a gente aconselha, não faz isso, ele vai lá e faz. Tem irmão, você vai lá e faz de novo. Vai por ali, ele vai por outro caminho. Não faça isso aqui, ele faz aquilo lá. Não, olha, não bebe esse remédio, ele toma o remédio. Não que a gente faça de remédio, eu só estou dando exemplo aqui. Olha, não faça isso, ele faz. Ele vai tudo ao contrário. Aí você vai lá e ajeita, né? Você vai lá e ajeita, arruma, você vai lá e arruma, principalmente confusão de casal. É uma maravilha problema de casal, é uma confusão que não tem tamanho. Rapaz, deixa isso aqui de lado, você chega lá, desculpe a palavra, o pau tá quebrando, desculpe a expressão, a casa tá de perna pro ar, aí você chega, pacifica tudo, tá tudo em paz. Ó, aqui agora você não vai falar mais isso, você não vai falar mais aquilo, vamos orar, aquele abraço, aquela maravilha, um beijo o outro, aquela coisa toda, aquele calor, fogo pega, tudo bem, no outro dia o pau está quebrando de novo. Tá tudo de novo. Aí você fala assim, não, mas tem gente que vai assim a vida inteira. Irmão, e a gente só consegue por meio da graça. Você só vai vencer por meio da graça. Então Deus dá graça. Tenha paciência com aquele indivíduo soberbo. Tenha paciência com aquele arrogante no seu trabalho. Tenha paciência com todos eles. Deus vai te dar graça. Então Moisés venceu, né? Agora, o exemplo de Moisés foi um, mas o maior de todos os exemplos de humildade é o de Cristo. Sendo Deus, diz o apóstolo Paulo, olha como Paulo, eu fico pensando como seria congregar com Paulo. Não era fácil não, porque para ser fiel para Paulo já parece que não era bom, tinha que ser exemplo dos fiéis. Então ele diz o seguinte, né? Eu acho que nas notas, como a gente está falando muito de educação, no boletim, quem era fiel, vamos imaginar que a nota de fiel era vermelha, tem que ser exemplo dos fiéis. Porque, o que você tirou? Vermelha. Mas o que você foi? Fiel. Acertei tudo, foi vermelho, mesmo assim. Mais ou menos essa ideia. Então, Paulo escreve assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque, subsistindo na forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, pelo que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a gente tem que se esvaziar desses indivíduos, se esvaziar dessa arrogância, se esvaziar desses nossos preconceitos, se esvaziar de nós mesmos, se esvaziar, temos que tirar tudo isso, irmão, que Deus essa noite arranque de nós aquilo que não o agrada. Você pode dizer glória ao Senhor, pelo que foi obediente, tem que esvaziar e ser obediente. Até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Então, em linhas gerais, irmão, o que nós temos que ter? Precisamos ser humildes. A humildade atrai a presença de Deus. Você pode dizer glória ao Senhor? Algumas lições breves quero compartilhar. Então anote se quiser. Primeiro, fuja da soberba e de todo soberbo. Por quê? A semelhança de Satanás, a soberba vai derrubar você, né? Então, ela vai tentar se instalar na sua vida, vai tentar te tornar um crente rejeitado por Deus. Deus resiste ao soberbo. Eu não quero ter atrito com Deus, então fuja de mim, soberbo. 2,
Faça avaliações constantes da sua vida, das suas atitudes, das suas virtudes, a fim de identificar sinais de acordo com a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Se encontrar sinais de soberba, derrote. É igual rato. Eu saí de madrugada com a irmã Cida. Olha que luta. Eu já estou terminando. E era 5 e pouco da manhã. Estávamos nos preparando para sair. E a irmã Cida foi colocar alguma coisa para o cachorrinho. Nós temos lá um Rex. E aí o cachorro, no que ela saiu, que deixou a porta aberta, eu estou aqui tomando café, era quase 5 da manhã, percebi um rato entrando em casa. Né? E aí, irmão, o Bitelo, e era grande, né? E ele olhou para mim, né? E ele, não sei se ele ou ela, olhou para mim e correu para a sala. Só que eu tinha de colocar o lixo para fora, deixei a porta da sala aberta. Né? E aí eu não sei para onde o rato foi. Não sei para onde o tal do rato foi. Né? Eu sei que tínhamos um compromisso. E aí nós fomos, a irmã Cida, não, você devia ter deixado eu ficar, aquela coisa toda, e eu tive que ir, mas fomos. Quando voltamos, falei, pera, vou armar uma tocaia, vou pegar esse rato. Irmão, vou pegar esse rato. Já sei onde ele está. Ele foi lá para aquele quarto onde nós guardávamos, as irmãs se lembram, onde guardávamos as coisas da igreja. Falei, está ali, é comida, o bicho está enchendo o pandu, morreu de comer. Com certeza. Ele está ali. Irmão, tirei tudo, montei um cenário, fiz um corredor, coloquei vidro na casa, armei um arapuca inteiro. Mas eu fui procurar, não achei nada. Absolutamente nada, tirei tudo do quarto, tudo, irmão, tirei tudo, tampei, coloquei uma porta de vidro, desci uma porta de vidro que tinha lá na parte de cima, desci, criei o caminho para ele fugir. Eu trabalhei mais para criar o caminho para o rato do que para tirar tudo que estava no quarto e depois colocar de volta. E não achei o bendito, sumiu, não estava lá. Aí toca procurar. Vamos pegar o farol, né, a lanterna e procurar rastro. Vamos procurar rastro. Então, aí procura, irmão, tudo que era, qualquer coisinha que tinha caroço de arroz está aqui, ó. Um grãozinho de... Não achamos nada. Irmão, se você pesquisar, o rato entrou realmente. Mas do jeito que ele entrou, ele passou, encontrou a porta da sala aberta, ele só fez um passeio e foi embora, né? Aí nós ficamos dando glória a Deus. Praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Muito bem. Mas o dia que apareceu um no vaso sanitário, a irmã Cida quase que pulou da... Irmão, olhe bem, voltando aqui, irmão, voltando aqui. Examine, a Bíblia vai lançar luz na sua vida, e se você achar sinais, né, sinais da soberba, sinais, evidências dela, então você já deve imediatamente retirar isso da sua vida, não é? Em que área eu sou, em que momento você quis se sobrepor a alguém, não é? Então derrote a soberba com a graça de Deus imediatamente. Terceiro, não queira se sobrepor aos demais irmãos, nem intelectualmente, nem intelectual, nem financeira, nem culturalmente, irmão. Queira se colocar apenas à presença de Deus. Amém? Deus é que vai nos exaltar. Quarto, esvazie-se de si mesmo. Deixa o eu, que constantemente aparece em tudo que a gente faz. Eu sou bom, eu sei, eu posso, eu tenho e assim por diante. Que Deus nos ajude. Aí, irmão, preste atenção em outros pontos que eu quero chamar a atenção de vocês. Voltemos ao texto e concluir aqui. Voltemos ao texto lá de Tiago 4, do versículo 6 até o 12. Quero que vocês notem alguns verbos que lá estão. Ser humilde é atitude. Humildade não é apatia. Ser humilde não é vergonha. Ser humilde não é timidez. Não pense que a pessoa porque a pessoa é pobre, ela é humilde. Porque não tem uma casa, ela é humilde. Porque ela tem apatia, ela é humilde. Veja, olha só, vamos lá. Sujeitai-vos uns aos outros. Vai marcando isso. Olha,
Paulo está falando para a gente ser humilde. Aliás, Tiago, sujeitai-vos uns aos outros, resisti ao diabo, chegai a Deus, limpai as mãos, purificai o vosso coração, senti as vossas misérias, lamentai pelas misérias, chorai pelas misérias, converta o riso em pranto, humilhai perante Deus, não difame o irmão. Ser humilde não é ser apático. Ser humilde é ter atitude. Você pode dizer glória a Deus? Então, tem atitudes, humildade, são refletidas as nossas atitudes. Que Deus nos ajude e que nós consigamos refletir a humildade de Cristo em nós. Irmão, andando humilde, a gente vai estar juntinho de Deus e no tempo dele, ele vai nos exaltar. Você pode adorar o Senhor?